Leitura do ensinamento Mundo Espiritual e Mundo Material, primeira parte. Publicado em 25 de agosto de 1949. Se alguém se interessa por religião e deseja compreendê-la a fundo, é-lhe indispensável conhecer a relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Isso porque o alvo da fé são divindades, as quais são espíritos. Sendo que elas são invisíveis aos olhos humanos, querer apreender sua essência apenas por meio da teoria é tão fora de propósito quanto procurar peixe numa árvore. No entanto, posto que divindades e Budas existem de fato, não há como negá-lo. Da mesma forma que teria sido difícil fazer com que os homens da era primitiva reconhecessem a existência do ar, evidentemente, também é difícil fazer com que a maioria dos homens da era contemporânea reconheça o espírito. Em primeiro lugar, tentarei explicar de forma minuciosa a constituição do mundo espiritual, a vida de seus habitantes e outros aspectos. O ser humano é formado por dois elementos, o corpo físico e o corpo espiritual. Com a morte, os dois se separam, e o espírito imediatamente entra no mundo espiritual, onde ali começa sua vida. No momento da separação, o espírito das pessoas muito virtuosas sai pela testa, o espírito dos extremamente maldosos pela ponta dos dedos do pé, e o das pessoas comuns pela região umbilical. O budismo refere-se à morte com a expressão ir para nascer. Realmente, observando a partir do mundo espiritual, trata-se de nascer naquele mundo. Seguindo essa mesma lógica, os shintoístas usam a expressão retornar ao mundo espiritual. Existe ainda a expressão antes de nascer, que se refere ao período antes da morte. Como é dito desde antigamente, ao se tornar um habitante do mundo espiritual, o espírito primeiramente atravessa um rio e, a seguir, dirige-se ao Fórum de Emá, que equivale a um tribunal do mundo material. Isso é verdadeiro, pois coincide com o que ouvi de muitos espíritos. Quando o espírito acaba de atravessar o rio, a cor de suas vestes se altera. As vestes dos que têm menos impurezas tornam-se brancas. Os tons das cores vão se tornando mais fortes de acordo com o peso das impurezas: amarelo, vermelho, azul ou preto. A cor lilás, no entanto, é reservada às vestes de divindades. No Fórum do Mundo Espiritual, os trabalhos ficam sob a responsabilidade dos deuses da purificação e seus auxiliares procedem ao interrogatório do espírito para decidir sobre a sentença apropriada a cada um. Nessa ocasião, os mais virtuosos são conduzidos ao paraíso. Os extremamente perversos caem no inferno. As pessoas comuns vão para o plano intermediário, que no shintoísmo é chamado de encruzilhada de 8 caminhos, e no budismo, cruzamento de 6 caminhos. A maioria vai para este plano, onde passa por um aprimoramento cujo ponto principal é ouvir as orientações dos capelões, trabalho realizado pelos sacerdotes de cada religião. O aprimoramento tem duração máxima de mais ou menos 30 anos. Decorrido esse tempo, é determinado o local a que o espírito será destinado. Aqueles que conseguem se arrepender e se modificam vão para o paraíso, os demais para o inferno. Por Meishu Sama, Alicerce do Paraíso, volume 2. Se gostou, dá um like e se inscreva no canal. Muito obrigado. Verdade, bem e belo.